Aqui estou eu para mais uma live com vocês, mais um bate-papo, e hoje nós vamos falar sobre emoções, sobre coisas que atrapalham aí o nosso emagrecimento, sobre coisas que fazem a diferença quando a gente entra num processo de emagrecimento, mas que a maioria das pessoas não se dá conta, não sabe, não entende. E é muito triste porque a maioria das pessoas entra num processo de emagrecimento, assim, com a certeza, na maioria das vezes, que vai conseguir, que vai dar certo. E aí passa um dia, dois, três, e começa a perceber que não vai ser tão fácil. No quarto já começa a desanimar, no quinto, muitas pessoas não chegam no sétimo dia do processo de emagrecimento. E elas se culpam. Elas acham que o problema é que elas são uma porcaria, que elas não têm força, que elas não conseguem. Aliás, a gente vai falar sobre isso na live de amanhã com a fisioterapeuta Paula Samanta, sobre essa questão de você achar que não consegue e parar aí no início do processo, na maioria das vezes. E muitas coisas interferem. Se você tá achando difícil, fica aqui. Eu sou a Nanzelotti, eu sou especialista em nutrição, sou coach em emagrecimento e o meu trabalho é te entender como um ser humano. Diferente das nutricionistas, né? Eu não tenho consultório, eu não dou consulta em consultório, porque a minha missão é muito mais forte que atender uma pessoa por vez, sei lá, ter uma limitação de atender umas 20 pessoas por semana, quando muito. Não é isso que eu quero. Eu tô aqui porque eu quero levar muito a fundo o processo de melhora da saúde das pessoas, e esse processo de melhora resulta no emagrecimento. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Tomar um golinho de água. Aqui atrás nós temos o nosso querido, amado Liposexy Drink, desenvolvido por mim e pela minha amiga farmacêutica Vanessa, da Farmaviva aqui do Campo Belo, e que tá fazendo a diferença aí já na vida das pessoas também. O meu trabalho, eu ajudo você a emagrecer 10 quilos em 6 semanas. E muita gente fala, nossa, mas é difícil. Se fosse emagrecer 1 quilo em 6 semanas, seria fácil, né? Nem precisaria de mim, era só você pegar a dieta, treina aí na internet e você já conseguiria. Mas o meu trabalho, primeiro, que o meu guia de emagrecimento, ele vai com foco muito mais aí no seu sangue, no que você coloca pra dentro da sua corrente sanguínea, do que a dieta em si ou a atividade física, que são coisas complementares muito importantes, mas eu acho que o meu processo aqui de mindset, que eu trabalho também, é muito importante. Eu acho até que é o primeiro passo. E eu vou começar aqui contando pra vocês uma história da mitologia, que é sobre a Caixa de Pandora. Quem aí conhece a história da Caixa de Pandora? É da mitologia. E já se inscreve aí, ó. Quando você sair dessa live, no final dessa live, você entra lá no link da bio, www.seqc.com.br, e se inscreve aí no nosso desafio Você Mais Magra no Espelho, que eu vou trazer uma semana inteira de conteúdo, uma semana de dicas, uma semana para te ajudar a emagrecer. Eu quero que você emagreça pelo menos 1 quilo nessa semana para você ver como funciona. Mas voltando, né, a Caixa de Pandora, eu vou resumir. Na verdade, a Caixa de Pandora era um vaso. E dentro da Caixa de Pandora tinha todas as piores coisas do mundo. Então, era uma caixa que ela não deveria ser aberta. E essa aqui é a minha Caixa de Pandora. Eu tô sentindo o cheiro do que tem aqui dentro e tô tendo um turbilhão, uma confusão aqui. Mas vamos lá. A Caixa de Pandora, quando Pandora abriu, saiu de dentro, né? Quando a caixa foi aberta, saiu de dentro tudo o que tinha de ruim da humanidade. E todos nós temos
as nossas caixas de Pandora. Aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, tem algo que pra mim é irresistível. Quase sempre é irresistível. Então, eu quero que você olhe pra você e pense aí pra você, o que que é irresistível pra você comer. Claro, estamos falando de comida, mas tem outras coisas, né? O que é irresistível pra você? Então, eu vou te vender o que tem dentro dessa caixa e no final você vai me dizer se você quer comer o que tem aqui dentro ou se a gente joga no lixo, ok? Vamos lá. Dentro dessa caixa eu tenho gordura. Tenho muita gordura, muita. Dentro dessa caixa eu tenho fritura. E se você sabe um pouquinho aí sobre alimentação, você sabe que dentro dessa caixa aqui tem algo que, sendo frito, já não é tão bom assim para nossa saúde, para o triglicéridos, para o sangue, para o coração. Também no que tem aqui dentro tem muito açúcar mesmo. Além disso, tem a gordura hidrogenada, que é um outro tipo de gordura adicionado à receita. O que mais que tem aqui? Muita caloria, muita caloria. Aqui dentro eu posso dizer que tem as piores coisas para você comer. Gordura, açúcar, fritura, olha, tudo que é bem contra saudável, bem ao contrário do que é saudável na vida. Só que o que tem aqui eu gosto muito mesmo. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a minha caixinha de Pandora aqui. Eu quero perguntar pra você qual é o seu alimento, qual é a sua caixa de Pandora. O que quando você olha, você come e depois você tem a certeza de que não devia ter comido. Me conta aí, o que é a caixa de Pandora da sua vida? Os alimentos, eles têm... o comer, ele tem muito a ver com os sentimentos. E os nossos sentimentos, na maioria das vezes, eles vêm de traumas. Presumo que você já foi um bebê, que você já esteve dentro da barriga da sua mãe. E a própria alimentação da sua mãe, dentro da barriga dela, fez diferença para sua forma de comer hoje. Depois você nasceu, você foi amamentado no peito ou você tomou mamadeira? Quando você foi amamentado no peito, a sua mãe te amamentava te balançando, te acalentando, te amamentava brava, chateada. Como era esse leite que era produzido e você mamava? Você não tem como saber. Ou, né, raras vezes alguma mãe conta como foi isso. Hoje em dia as nossas crianças que estão nascendo agora e têm uma vida documentada aí pelo celular vão saber um pouco mais. Mas eu e você dificilmente sabemos como foi esse leite feito pela nossa mãe. Depois, seguindo a lógica, nós passamos a tomar mamadeira. Tanto o peito quanto a mamadeira eram alimentos, né? Coisas que nos nutriam, que nos mantinham vivos quando bebês. Mas, ao mesmo tempo, eles vinham com um que emocional, né? Eles vinham com um acalanto, eles vinham com um colinho, eles vinham com um carinhozinho, eles vinham com uma musiquinha. Esse leite, essa forma que nossa mãe nos alimentava, sendo pelo peito dela, com leite próprio ou com a mamadeira, era uma forma de conforto, né? Primeiro, quando você é um bebê que mal se mexe, é só uma alimentação. Depois, as nossas mães passam a dar o peito para aquela nossa boca, muitas vezes. Passam a dar o peito quando a criança começa a ficar irritada, a criança começa a ficar chatinha, a criança tá doente, taca-lhe peito. Mesma coisa mamadeira, você tá um bebezinho e vem a mamadeira. E você acha que hoje aí na sua vida, né, nessa sua vida adulta, isso não refletiu em nada nos seus hábitos, na sua forma de sentir? Refletiu e muito. Se você não tomou mamadeira, se você tomou mamadeira, não tô aqui para falar sobre a nutrição infantil agora, mas isso já começou a refletir no ser humano que você é hoje. E aí passou o tempo,
você ficou uma criança. E aí você tinha, sua mamadeira foi tirada, ou seja, aquilo que você considerava aconchego, aquilo que você considerava segurança, aquilo que você considerava o seu mundo, digamos assim, foi substituído por comida. No começo sopinha, papinha, depois a comida sólida e 90% das vezes, aquilo que era um acalanto, que era um aconchego da mamãe, virou um tormento. Virou um tormento porque você começou a ser obrigada a comer coisas que você não queria, em momentos que você não tinha fome, em circunstâncias das quais você talvez nem... Oi, Lu! Em circunstâncias das quais você talvez nem tivesse disposto a comer. Mas a sua mãe te obrigava. Então você tirou, a alimentação saiu do peito da mamadeira, que era um carinho, que era um colinho, que era um aconchego, para um tormento. Para um tormento que era ter que comer coisas que você não queria. Lu, você precisa falar comigo. Para o tormento que era ter que comer algo que você não queria. E aí você começou a ter uma segunda relação com a alimentação. Às vezes você gostava, às vezes você não gostava, mas você teve que passar por esse ciclo de comer, aprender a comer. E a sua mãe tacava comida na sua boca e te obrigava a comer. E aí você acabou desenvolvendo amor por determinados alimentos, raiva por outros alimentos, mas ainda assim o seu alimentador, sua mãe, seu pai, sua avó, demonstravam um determinado carinho para você durante o processo de alimentação. Aí corta para agora, né? Você acha mesmo agora, depois dessa nossa conversa, que você come, que toda alimentação que você tem é porque você tem fome? Porque seu corpo precisa ser nutrido? Ou você tá vindo aí de uma alimentação imposta pelos seus familiares que te faziam comer o que eles achavam que era importante para você, na hora que eles achavam que era importante para você, do jeito que eles achavam que era importante para você e pior, na quantidade que eles acreditavam que era importante para você. E aí você cresceu, você virou adolescente, criança, enfim, e os traumas começaram a chegar. E cada trauma que chegava estava linkado a algum momento de comer, porque você tem que comer 24 horas por dia. Então, às vezes, você estava chorando, se esgoelando, e sua mãe tacava o garfo de comida na sua boca. Come essa comida, criança. E tudo que você queria era só chorar, porque você precisava colocar para fora o sentimento que você estava tendo naquela hora. Mas a sua mãe... Ai, olha o aviãozinho, olha essa comidinha, come aqui. E aí você cresce e todas essas sensações que foram passadas para você durante os seus momentos de alimentação refletem na sua alimentação hoje. Muitas coisas que te traumatizaram são ligadas à comida. Então, o que é o trauma na vida de um ser humano? Trauma é dor, vergonha, ressentimento, raiva, estresse. Chorou é comida feliz, comida. E esses sentimentos, quando você começa a se alimentar e você tá com raiva porque a sua mãe tá obrigando você a comer aquela comida, e aí você tá com raiva, ou você tá com raiva porque seu brinquedo quebrou, você tá com raiva porque você quer o brinquedo aqui naquela hora, mas alguém tá me ligando desesperadamente aqui. Mas aí você aprendeu a linkar todos esses traumas que você vive à sua alimentação. E aí, voltando aqui para minha caixinha de Pandora. Quando eu morava com a minha avózinha, e bem lá no começo, minha primeira avó, minha outra família, a minha avózinha, às vezes, para compensar momentos ruins, ela me dava isso aqui, ó, que tem aqui dentro dessa caixa de Pandora, que eu já falei para vocês que tem açúcar, que tem gordura, que tem... tá travando porque alguém não para de me ligar e eu não tenho como bloquear a ligação. Desculpa, gente, faz parte da vida, né? E aí, isso aqui que tem dentro da minha caixa de Pandora era uma recompensa por muitas coisas. Então, quando eu entrei num período de estresse, de mágoa, de sofrimento, eu passava na padaria, eu comprava isso aqui, comia, e era como se eu aliviasse
aquela sensação como se eu aliviasse tudo aquilo que eu tinha passado durante o dia, seja frustração, seja trauma, raiva ou estresse. Geralmente esse trauma ele começa no momento de desmoronamento, a separação dos seus pais, a perda de um ente querido, a mudança, a simples mudança às vezes de turma de escola, um bullying que você sofreu, um apelido. Olha, eu tenho uma coisa dentro de mim, uma dor. É sério, é um negócio ridículo, mas talvez faça você lembrar da sua dor aí. Quando eu era criança, a minha avó cortava meu cabelo, eu tinha o cabelo muito liso. E a minha avó cortava meu cabelo tigelinho, assim, ó. E meu cabelo era escuro. E na época tinha um índio que ele era, se eu não me engano, um deputado, vereador, sei lá. Que o nome dele era Juruna, quem é mais velho vai lembrar. E aí, as crianças da escola me chamavam de Juruna. E eu ficava pra morrer, porque o Juruna era homem. Além de ser, zoada, né? Porque eu estava sendo comparada a um homem, a um índio. Eu ainda me sentia menosprezada porque ele não era uma figura bonita. E como que uma menina com 9 anos de idade quer ser vista? Quer ser vista como uma Barbie, como uma princesa, não como um índio Juruna. E isso me causava uma dor, uma tristeza. E teve um dia que estava numa festa e aí as meninas passaram e eu tentando chamar minha amiga que estava passando, que tinha dançado na festa, e eu tentando chamar ela. Veio uma pessoa da escola, segurou meu braço e falou: "Ô menino, para de fazer isso com as meninas!" E na verdade eu só tava tentando falar pra minha amiga: "Oi, eu tô aqui." Então, foi um trauma pra mim. É um trauma que hoje, aos 47 anos, eu ainda me lembro disso muito, de uma forma muito viva na minha cabeça. E aí eu ia pra casa chorando e minha avó falava: "Calma, vamos passar na padaria e vamos comprar um Pandorinha pra você ficar mais feliz." Então, o que ficou pra mim como lembrança? Que toda vez que eu comesse isso que tá aqui dentro, eu ficaria feliz. Só que eu não aprendi a resolver o problema. Eu aprendi ou tomar uma surra porque tinha caído, eu caía, eu me machucava, eu apanhava. Eu sou toda ralada, sou toda cheia de cicatriz. E cada cicatriz era uma surra. Eu tenho uma cicatriz na mão aqui, ó. Eu não sei, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Uma cicatrizona aqui, ó. Eu, sozinha, minha avó dormia tarde, a professora de manhã dormia tarde. Gente, tem alguém aí? Será que a minha live tá funcionando? Aí, eu ficava sozinha fazendo arte. E aí, eu peguei um liquidificador, tirei o copo e falei: "Deixa eu ver como isso funciona." Obviamente, abri uma boca na minha mão. Ficou um negócio horroroso. E eu, com medo de apanhar, eu simplesmente enchi minha mão de papel higiênico e fui dormir. Quando eu acordei, o papel higiênico tinha grudado, aquilo não saía, eu tive que ir pro hospital, tomar ponto. Foi muito traumático. E na volta, vamos comprar um Pandorinha para você ficar feliz. E assim era. Então, os nossos traumas, eles foram curados com comida. Então, hoje, emocionalmente, você não percebe, mas toda vez que você tenta fazer uma dieta, quando você entra em situações que te remetem aos seus traumas, não tem Cristo que resolva. Por quê? Porque você está acostumado que aquilo é a descarga, né? Você joga a dor para baixo do tapete com comida. Em vez de você pegar, enfrentar a dor e trazer ali, o que eu posso fazer para resolver essa dor? Como que eu vou fazer para tirar essa dor de dentro de mim? Não, você simplesmente vai lá, come alguma coisa que te supre esse momento de dor e segue o barco. E aí as pessoas começam a engordar muito, porque não entendem qual foi o momento do trauma. Muitas vezes você viveu um trauma de infância, foi uma coisa lá na sua infância e estava guardadinho. Só que em algum momento esse trauma ele foi ativado. E aí, oi Romilda, tudo bem? Você viveu esse trauma na sua infância, chegou numa determinada época da sua vida e aí por algum motivo esse trauma foi ativado, né? Teve ali um gatilho que te relembrou esse trauma
e te ativou o trauma. E aí você começou a descontar na comida sem perceber. Quando você viu, você já tinha engordado de uma forma que você se sentia presa no seu peso atual e ao mesmo tempo, incapaz de resolver isso para emagrecer. Por quê? Porque fazer dieta é difícil, porque fazer atividade física precisa de tempo, por uma série de coisas que toda vez que alguém pensa em emagrecer, só pensa em dieta e se matar na academia. Não pensa, a pessoa ela não para se olhar e falar, calma, o que está acontecendo aqui comigo? Como é que eu vou resolver isso? E se você não resolver essa dor, esse trauma, isso que você tá jogando para baixo do tapete com comida, não importa o que você faça, não vai gerar perda de peso. Porque a perda de peso, o ganho de peso, ele é emocional. Se o ganho de peso ele é emocional, em 99% dos casos, a perda de peso também vai ter que ser emocional. Então, se você acha que se fizer dieta e for pra academia vai te emagrecer, realmente vai. Mas cadê que o seu cérebro, a sua mente, te permite fazer a coisa certa? Não permite. Porque você tá aí lidando diariamente com traumas. Traumas doem, a comida melhora o trauma. Oi, menino. A comida ameniza a sensação do trauma que você viveu e te faz seguir dia a dia fazendo tudo errado. Então, essa live aqui é muito mais uma conscientização. Vamos olhar pra gente? Tá na hora, eu tô aqui pra te ajudar a olhar pra você. Vamos conversar, vamos analisar qual foi o momento que você percebeu que você tinha ganhado tanto peso que não tinha mais controle pra se livrar desse peso. Muitas vezes, é que eu falei, você teve um trauma de infância ou não, ou foi um trauma mais pra frente, só que aí, diante daquele momento traumático, você não conseguiu se livrar da dor que esse trauma causa. Por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa séria, pesada, mas acontece muito. Muitas pessoas sofrem abusos na infância. Assim, abuso de vizinho, abuso de avô. E eu não tô falando do sexo em si, eu não tô falando disso. Eu tô falando de uma mão num lugar indesejado, de um grito num momento inesperado, de uma surra sem merecimento. O abuso, ele não é só sexual. O abuso, ele é emocional. Na maioria das vezes o abuso é emocional. E quando o abuso é sexual, é mais difícil de tratar. Quando o abuso é emocional, a gente consegue tratar, lidar com situações aqui no dia a dia que melhoram isso. Então, você toma uma surra num momento em que você fez algo que... Você não fez algo errado, vamos dizer assim. Você tomou uma surra injusta. E aí, você naquele momento, você tá com raiva, você tá frustrado, você tá chateado que você tomou uma surra. Passou a vida. Passou. Aquilo entrou em você, te traumatizou, mas passou. Você era uma criança e aí você lida com uma situação no seu dia a dia. Você vai para um trabalho e naquele trabalho você tem um chefe extremamente grosseiro, abusador, que por um segundo desperta em você a mesma sensação que você teve quando tomou a surra. Você passa, continua seguindo sua vida sem perceber que aquilo te afetou dessa forma. Você continua, só que aquilo, toda vez que dói aquela sensação, você come aí uma Pandorinha. O que será que tem aqui dentro? Eu só vou abrir essa caixa de Pandora no fim e você vai me dizer se você come ou se você joga fora. Aí você come pão, come um monte de coisa, você não tem força para ir para academia, você tá ali naquela situação de abuso que te trouxe um trauma de infância, entende? E a gente vive isso 24 horas por dia, todo mundo tem, eu tenho, você tem, o seu vizinho tem, a sua mãe tem, o seu pai tem. Só que, primeiro assim, isso aqui é legal porque daqui pra frente você vai evitar fazer isso com o seu filho. Às vezes a gente se irrita e dá uma palmada. Ok, é o momento de você
ter certeza que você tá dando uma palmada porque a criança fez a coisa errada, e é o momento de você explicar pra ela por que ela tá tomando a palmada. Você vai tomar uma palmada agora porque você chutou a bola no vidro, sendo que eu falei 1000 vezes pra você não chutar a bola no vidro, e agora você quebrou o vidro. Então você está tomando uma palmada porque você quebrou o vidro. Você está conscientizando a criança do porquê ela está passando por aquilo. Agora, o simples fato de quebrou o vidro, a criança vai lá e toma uma surra, muitas vezes ela nem entende o que ela fez de errado. Ela estava só brincando na cabeça dela. E é a mesma coisa quando você é adulto. Só que a diferença de quando você é adulto e você passa por uma experiência que te remete ao trauma que você teve na infância, muitas vezes você não pode falar. E não poder dizer o que está te fazendo mal naquele momento, o que está te doendo, às vezes pode te fazer passar vergonha. A criança, as adolescentes, né? A adolescente, ela tá acima do peso. Uma coisa terrível, ó, vamos falar um menino. Um menininho, ele tá acima do peso e aí desenvolve mama. E aí os amiguinhos ficam, tem peitinho, peitola. Imagina o que é isso para uma criança, que trauma que está sendo desenvolvido numa criança por causa dessa situação. E se você, como mãe, puder primeiro conversar sobre isso e depois lidar com a saúde do seu filho de uma forma da qual você vai conseguir melhorar a saúde e essa criança vai emagrecer e vai parar de passar por isso. A nossa função como pais é muito importante no futuro da comida dos filhos, mas como a gente não pode voltar lá no que os nossos pais fizeram com a gente precisa encarar a situação. E eu falei ontem, na live de ontem, uma frase, e eu quero deixar aqui pra vocês essa frase, que vocês, incorporando essa frase na vida de vocês, vai fazer muita diferença. Penso, logo desisto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o que eu falei que tem aqui nessa caixinha de Pandora? Aqui tem açúcar exagerado, tem gordura, tem fritura, tem gordura hidrogenada. Gente, de novo, esse telefone me ligando. Tem gordura hidrogenada, então aqui tem tudo de pior. Se você olhar para a caixa de Pandora, olhar para sua Pandora e falar, não, calma, isso aqui tem gordura, fritura, açúcar, não, isso aqui não vai me fazer bem, e desistir, você passa mais um momento aí da sua compulsão, da sua vontade, beleza. Só que se você só olhar e pensar, nossa, aqui é prazer, isso aqui vai me levar pro momento em que minha mãe me dava um docinho quando ela brigava, quando eu tava triste, isso aqui é o prazer de comer, você come. Por isso que o penso logo desisto é muito importante. Muitas pessoas, quando sofrem traumas e tem um gatilho desse trauma mais pra frente, as pessoas entram no álcool, as pessoas entram nas drogas. Tem muitas pessoas que têm compulsão por sexo, comidas que fazem mal. Por quê? Porque quando você tá dentro dessa, comendo, você tá fazendo sexo, ou você tá usando droga, ou bebendo muito, aquela dor é amenizada, a raiva é amenizada, o estresse é amenizado, o ressentimento é amenizado, a vergonha, como eu falei do menininho aí, que tem peitinho e aí as crianças começam a tirar sarro dessa criança. Quando essa criança crescer, qualquer coisa que remeter isso, ela vê uma pessoa, um obeso na rua que tem peitinho, ela vai lembrar daquilo e vai se jogar na droga, no álcool, na comida exagerada. Então nós somos muito sensíveis. E tudo bem, todos somos assim. Mas qual é o meu papel? Qual é o papel do Fórmula do Emagrecimento? É sentar aqui com você e falar, e aí, como é que a gente pode resolver essa dor sua? O que eu posso fazer por você para que essa sua dor amenize e que você não use o alimento calórico, geralmente, o alimento ruim para curar essa dor? Sabe por que não é a comida? Sabe por que não é fome? Sabe por que não é comer? Porque se nesse momento que você tem dor, que você entra nessa situação, o que você quer comer? Aqui entra a diferença entre compulsão alimentar e o comer transtornado, o comer compulsivo. Quem tem compulsão alimentar vem desse transtorno, desse trauma, e aí quando tem esse ataque do trauma, né, emocional, a pessoa come tudo. Come arroz gelado, come pão duro, come arroz com feijão, macarrão, pão, carne, peixe, frango, come tudo
até tá quase vomitando, porque essa é a compulsão. Agora, o comer transtornado, o comer compulsivo, é quando você quer comer uma determinada coisa. Um chocolate, um negocinho que tem aqui, um doce, um sorvete. É aquilo. A pessoa quer aquilo. Ou seja, quer a droga, quer o cigarro, quer o sexo. Tem muita gente que... Não, por quê? Porque quando tá praticando o sexo, aquela dor, aquele transtorno, aquele sentimento, aquela raiva, minimizam, ou ele joga ali naquele momento. E aí a sensação quando acaba, né, na hora do prazer é, ufa, eu me livrei disso. Só que passa 5 minutos, a pessoa tá de novo com o transtorno, com a raiva, com a dor, com a vergonha, com o estresse, e aí ela quer de novo. E ela quer de novo. Por quê? Porque toda vez que ela pratica o ato, a dor fica de lado ali, ó, fica debaixo do tapete, ó, o tapetinho. Você vai lá e esconde a dorzinha debaixo do tapete. Passa 5 minutos, a dor sai. Porque é incontrolável, não é você que controla o momento que vai sair a dor, quando você não sabe. E qual é o antídoto para isso, né? Primeiro, para você não ter aí um ato compulsivo diante da situação, é o penso logo desisto. O que tem aqui? O que tem nessa barra de chocolate? Aqui não tem um chocolate, tá? Mas o que tem dentro da barra de chocolate? Gordura hidrogenada, leia. Alto teor de sódio, alto teor de açúcar, alto teor de gordura, acidulante, tá? Eu vou comer alto teor de gordura, acidulante? Não, você desiste. Então, esse é o passo 1. O passo 2, no Fórmula de Emagrecimento, eu tenho várias ferramentas que você pode apostar nelas, você pode usar elas para melhorar esse estado. Mas, por exemplo, picar papel. Não é assim, não é ecológico picar papel, tá? Não é ecológico. Mas guarda papel velho aí, jornal, vai na banca de jornal, pega jornal e guarda na sua casa. E aí, quando você tiver com muita raiva, quando você tiver com vergonha, quando você tiver estressado, tô rasgando a minha raiva, tô rasgando a minha dor, tô rasgando a minha vergonha. Rasga, joga aqui, ó, joga aqui todo sentimento, não na comida. Joga no papel picado. Vai pra frente do espelho e bota pra fora o que você tá sentindo. Tem várias ferramentas, mas o importante é você encontrar algo que te tire a atividade física. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ontem eu cheguei na porta do Pilates, eu tava chorando. Eu tava tão chateada por algumas coisas, eu tava triste, eu cheguei chorando, eu tava cabisbaixa, eu falei, eu não tenho nem ânimo pra entrar nesse Pilates agora, do jeito que eu tô. E aí eu entrei e fiz o Pilates. Quando eu saí, eu era outra pessoa, eu era outro ser humano, de verdade. Primeiro que eu tive a carga de endorfina, né, meu corpo, ele entrou em movimento e aí a minha circulação melhorou, tudo aqui funcionou. O que eu estava pensando, que estava me deixando pra baixo, saiu da minha cabeça. E eu automaticamente saí de lá. Parecia outro dia. Parecia que eu tinha dormido, acordado e começado a vida de novo. Então, muitas vezes, você tirar o foco daquilo que tá te entorpecendo te faz tirar a compulsão. É 1 minuto. Picar um papelzinho aqui é 1 minutinho. Pica. Aí você se concentra. Eu vou picar o menor pedaço que for possível. O menor pedaço que eu já piquei na minha vida. É isso. É você concentrar a sua energia, concentrar a sua dor, o que você tá sentindo. A Anice entrou aí, acho que é a Anice. Obrigada pela sua presença. E eu vou só recapitular aqui. Muitas vezes a gente, quando tem traumas que vêm pra nossa vida e são ativados em outros acontecimentos, a gente acaba descontando isso na comida. E eu tô dizendo dicas pra você tirar esse sentimento do seu coração, da sua mente e não descontar na comida. Isso passa a ser automático ao longo do tempo. Agora eu vou tomar aqui um pouquinho, eu estou precisando, minha garganta está seca e eu vou tomar um pouquinho aqui de Liposexy. Pra quem não sabe, o Liposexy
É uma fórmula que eu desenvolvi junto com a minha amiga Vanessa, da Farma Viva, que tem laranja moro, que é o morosil, conhecido como morosil, tem hibisco, tem colágeno, tem taurina, tem várias coisas aqui ótimas para a saúde e que aceleram o metabolismo, ajudando as pessoas a emagrecerem mais rápido, né? Potencializando aí o seu processo de emagrecimento. E uma coisa muito boa dele é que ele te dá saciedade, reduz a fome, então você consegue comer menos ainda. E o Liposex, ele é exclusivo para quem tá aqui pro nosso forma de emagrecimento, para potencializar, porque eu cuido da mente, do corpo e da alma de vocês. E o Liposex é algo que potencializa aí essa mudança de vocês. Vou tomar um pouquinho que minha garganta tá seca, eu tô falando demais aqui há um tempão já. E ele tem um gostinho de pink lemonade, uma limonada. Tem 5 gramas de proteína também. E é muito gostoso. Alguém quer fazer pergunta? Mandem perguntas. Eu tava falando dos traumas e agora eu vou falar de impor limites. E essa é a parte mais difícil do ser humano. É muito difícil pra mim. Eu até hoje, um dos motivos que ontem eu tava chateada e hoje eu pensei muito. Quando a gente entra no mundo corporativo, eu nem tô falando do meu trabalho exatamente, mas quando a gente entra no mundo de se relacionar com outras pessoas, primeiro que nós temos nossos pais, nossa família, né? Então a gente precisa, não sei qual é o seu momento aí hoje, mas a gente lida com pessoas na vida toda e muitas pessoas não entendem quais são os nossos limites. Elas querem que a gente respeite os limites delas, mas elas não entendem os nossos. Então, eu vou tentar dar exemplos, né? Porque os exemplos, eles são mais fáceis das pessoas assimilarem. Você tem um chefe e aí todo dia esse chefe te cobra demais. Ele cobra sabendo que é impossível você fazer tudo o que ele quer naquele dia, mas ele te cobra. E aí, em vez de você chegar para ele e falar, chefe, desculpa, é impossível, é humanamente impossível eu fazer tudo o que você quer. Então, vamos definir limites? Quantas coisas, o que é prioridade aqui? Vamos cumprir as prioridades e aí, ao longo do dia, eu vou fazendo isso com você. Seu relacionamento. Olha. Mas pra mulher, bom, eu falo mais com mulheres, então vocês vão me entender. Você tem casa, você tem marido, você tem filho, você tem mãe, pai, muitas vezes. Você tem um trabalho e você ainda tem que ser um ser humano. Você ainda precisa ser uma mulher. Você precisa cuidar do seu cabelo, você precisa cuidar das suas unhas, você precisa cuidar da sua pele. Porque se você é casada e aí você deixa a sua vaidade de lado, você deixa alguma coisa de lado, o seu marido vai falar, nossa, mas o que aconteceu com você? Vai passar a mulher bonitona ali do outro lado da rua, ele vai olhar, ele vai estar lá no Instagram olhando as mulheres bonitas. Então, você precisa se sentir bonito também. Tô falando por vocês, tá? Nós, mulheres, queremos estar apresentáveis. Gostamos de nos olhar no espelho e ver uma mulher bonita, né? Acho que 99% das mulheres é assim. Só que você não consegue determinar o limite em que a faxina, o cuidado da casa acaba e o seu cuidado pessoal começa. O momento em que você vai deixar o seu filho com o seu marido, ou se você não tiver, que você vai deixar o seu filho ali dormindo e vai vir para cuidar de você. Seja para ver um vídeo na internet, uma série, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele. A gente não consegue definir esses limites na vida da mulher, porque eles são muito difíceis de separar. A nossa vida, o marido acorda de manhã e vai pro trabalho, e ele tá no trabalho dele. Depois ele sai, ou vai jogar bola, ou vai pra academia, ele tá no momento dele. Ele chega em casa, ele quer tomar banho, ele quer pôr o pé pra cima, ele quer ver ele tá no momento dele. O homem, ele define os momentos dele. Nós não. A gente tá fazendo comida, com o bebê no colo, atendendo a ligação do chefe e tentando resolver tudo. E isso desencadeia um processo emocional de frustração.
E essa frustração acaba entrando dentro de você e causando o que de novo? Essa compulsão de você comer. Você vai se esconder na cozinha à meia-noite e comer um pedaço de bolo para tirar a raiva, tirar a frustração, tirar tudo que você viveu naquele momento do dia que você não podia dizer não. Alguém aí? Confere? Alguém confirma isso para mim? E como que a gente resolve isso? Tá, Ana, tudo que você está falando realmente eu entendi, mas e aí? Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, de novo, na hora que você pegar o seu chocolate lá, penso, logo desisto. Depois, você vai sim começar a colocar alguns pontos e vírgula aí no seu dia. Então, você vai definir o horário que o seu filho vai dormir. Falando parece ser fácil, né, gente? Mas a gente precisa trabalhar isso. Óbvio que numa live que eu não consigo dizer tudo isso, mas no Fórmula de Emagrecimento a gente tem um calendário que a gente consegue colocar tudo ali bonitinho para definir o que fazer. Mas o principal momento é você chegar e falar assim, olha, nesse momento não. A criança, ela tem uma demanda muito grande, você não consegue simplesmente prender ela dentro do armário, né? Mas um momento, você coloca seu filho para tomar banho e senta um momento para ver alguma coisa para você. Define o horário que seu filho vai dormir, define mais cedo. Ah, mas ele não dorme. Converse, explique, ensine. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou uma mãe, não sou ninguém para dizer, porque fui uma mãe muito imperfeita. Mas quando minha filha nasceu, eu era bebê, troquei fralda, dei mamadeira, dei peito, dei mamadeira, coloquei, tá confortável, não tá com dor, vai ficar no berço. Vai chorar, vai chorar. Vai chorar, sabe por quê? Porque antes dela chorar porque ela quer um colo ou alguma coisa ali naquele momento que eu não posso dar, do que eu chorar doida porque eu tô estressada, estafada e com problemas mentais. Ser mãe, a maternidade, ela é muito bonita. Mas pra mulher é necessário ter caixinhas. Que a caixinha, nesse momento, essa caixinha aqui é a caixinha do dormir, criança. Fica aí, você não quer dormir, o problema é seu. Depois de um tempo, depois de algumas semanas, a criança, ela se adapta. Ah, meu filho dorme tarde, então a partir de hoje a gente vai conversar e vai dormir mais cedo. Você precisa se conscientizar de que se você não se priorizar, você vai morrer. Você vai morrer de comer porcaria, você vai morrer de estresse, você vai morrer do coração, de infelicidade. Quantos casamentos? Quantos casamentos? Carai, não, porque o meu marido chega, meu marido precisa da comida, porque o meu bebê não vai chorar, porque o meu marido não vai dormir. Dane-se. Dane-se. Você, o marido, está alimentado? É sua obrigação ser a mãe dele? Oi, amor. Não. Bebê, amor, agora eu quero 5 minutos pra ir tomar um banho que o bebê tá chorando. Deixa o bebê com o marido. Ah, o meu chefe impôs. Ok, é hora? É seu horário de trabalho? Então diga, nesse momento eu não posso. Porque toda vez que você se permite ser, como eu posso dizer, anulada, quando você se permite, quando você acaba permitindo que outra pessoa, outra situação te anule, automaticamente você vai pegar aí a sua caixinha de Pandora e vai comer. E vai comer o que você não deve. Então, antes, ó, todo mundo assinando pra mim aqui, antes as pessoas pensarem, nossa, mas ela foi rude hoje, ela me disse não, do que você ser rude com você e ter um infarto, ter um AVC, uma depressão. Por que tanta gente tá com depressão? Primeiro, porque acaba não conseguindo lidar com essas emoções que eu falei, né? Com os traumas, da raiva, do estresse, do ressentimento, da vergonha. Depois, porque elas se deixam ser anuladas pelos outros. Aí elas vão descontar isso no quê? No açúcar, na gordura, no carboidrato, que são coisas que para a saúde causam depressão.
Você pode não acreditar, mas tem vários alimentos que causam depressão. E infelizmente, quando você tá num momento que desencadeia, que tem um gatilho emocional aí, e você se joga para comer alguma dessas coisas, você infelizmente tá jogando o seu cérebro para depressão, por um simples alimento. Ou você tá piorando aí a sua saúde cardiovascular. Coração, nossa, o coração tá cheio de raiva. E aí, em vez de botar essa raiva pra fora, você se entope de chocolate doce, se entope de coisas que são prejudiciais pra sua saúde. E aí infarta. Você quer isso? Você quer um infarto? Você quer um derrame? Você quer uma depressão? Eu acho que não, né? Então, de tudo que eu falei aí, deixa eu ver que horas são só. De tudo que eu falei aí, eu acho que começar a ter o controle das suas emoções, da sua vida, do que você acha que você pode melhorar. Como eu falei aqui na live, eu não consigo te dar todo o calendário que a gente tem no Fórmula de Emagrecimento, mas pega a sua agenda e fala: hoje eu não vou tolerar que gritem comigo, hoje eu vou deixar meu filho 10 minutos com meu marido. Coloca aí o que você acha que vai fazer bem pra você, porque os traumas, eles também são causados na maturidade, sabia? Eu entrei numa situação traumática com, se eu não me engano, eu tinha 35, 36 anos, que foi o momento aí em que eu engordei, e aí eu, no meio do processo engordando, eu me liguei do que estava acontecendo comigo, foi quando eu criei o Fórmula de Emagrecimento, e voltei, retrocedi aí tudo que eu tava passando. Mas aquilo vira e mexe e volta pra mim, sabia? Volta. Ontem voltou. Ontem eu voltei a ter aquela sensação, porque eu falei, né, do Pilates pra vocês. O Pilates, ele fica exatamente onde eu morava, nesse lugar que, quando eu acabei perdendo tudo e tive que morar de favor na casa da minha avó, o Pilates, ele fica exatamente nesse lugar, no mesmo lugar, na frente do prédio ali. E eu fazia Pilates naquela época, comecei a fazer Pilates naquela época. Então, às vezes, quando eu vou lá, olha, o Pilates me faz muito bem, eu amo fazer Pilates. Eu falei, eu entrei, quando eu saía já era outra pessoa. E aí eu cheguei lá de noite, tava garoando, e eu entrei na rua, e eu me lembrei do dia que eu cheguei chorando ali. Eu me lembrei daquele dia, ainda volta muito. E eu lido, e é uma batalha, porque vou lá naquele lugar pelo menos 2 semanas 2 vezes por semana, segunda e terça, e às vezes eu vou também porque meu cabeleireiro é lá, ou seja, o lugar que me traz muito trauma é um lugar em que eu tenho muitas coisas, né, da minha rotina. Então, vira e mexe, eu bato com a cara ali na porta daquela dor, daquela tristeza que eu sentia naquela época, e tento ressignificar. Eu tô lidando com isso, então às vezes você passou por um trauma no seu casamento, no seu trabalho, e você tem que continuar vivendo com aquilo. E não adianta jogar pra baixo do tapete. Aí você joga pra baixo do tapete, você vai lá que eu mostrei, você joga pra baixo do tapete aqui, vai lá, come, ou bebe, ou usa droga, faz sexo, enfim. E aí quando volta ao normal, o tapete tá lá e a sujeirinha já tá saindo debaixo do tapete. Aí você vai varrer de novo? Não é mais fácil você pegar um aspirador, tirar dali, o pó volta, né? Você limpa o armário aqui, ó, o pó volta. 2, 3 dias depois o pó volta. O que eu quero dizer com isso? Que o trauma, ele não vai desaparecer da sua vida. Raramente os traumas, eles desaparecem do nosso caminho. O que acontece é que a gente aprende a lidar com os traumas diariamente, de forma que ele não cause na gente todo o estrago que ele já causou um dia. Então você tá vivendo aí seu dia a dia e do nada você se depara com a imagem de uma pessoa que te fez muito mal no passado. Às vezes nem é a pessoa, às vezes é alguém que parece. Você anda na rua e se dá de cara com alguém que parece alguém que te causou mal no passado. E isso vai te trazer várias coisas que te fizeram mal. Aí você vai fazer o quê? Comer um Pandora, você vai beber, usar droga. Não. O que você precisa fazer? Encontrar coisas, que é o que eu falei, na forma de emagrecimento a gente tem muitas, eu te dei algumas dicas aqui, rasgar o papel, gritar com o espelho,
que te ajudam a superar aquele momento. E eu enfrentei ontem aquela tristeza que eu tava sentindo naquele momento. E se eu paro pra pensar hoje, né? Você para pra pensar o quanto esse trauma te fez crescer. O quanto esse trauma aí mudou sua vida. Só que muitas vezes você deixa o trauma voltar. E aí você pega aí sua pandorinha, come, joga o trauma pra baixo do tapete. Vamos lidar com o trauma? Vamos resolver o trauma nas nossas vidas? E agora eu vou abrir a caixa de Pandora aqui antes que meu tempo acabe, mas eu tomei meu Liposex, então eu sei que eu não vou comer. Eu vendi pra você no primeiro momento, lá atrás, que dentro da caixinha de Pandora que tinha gordura de fritura, gordura hidrogenada, muito açúcar, carboidrato, tudo de pior, né? No começo eu vendi isso pra você. Agora eu vou te falar o que isso aqui é quando eu tô no meu momento de desespero, que eu tô no momento de gatilho, e aí eu quero comer isso aqui. Isso aqui é uma coisa doce, gostosa, que quando você morde, explode na boca, aquele recheio saboroso, é cheio de açúcar, é fritura, e a fritura, quando você come a fritura, ela causa um certo prazer, né, de comer a fritura. E aí eu como, e aí eu sinto aquele sabor doce, aquela lembrança de quando minha avó me pegava no colo e comprava o sonhozinho pra mim, e eu ia pra casa comendo aquele negócio. Eu já falei o que é, né? Eu ia pra casa comendo aquilo. E aí, você comeria? Você comeria o Pandora agora? Mini sonho. Isso aqui tá com cheiro que tá me dando um enjoo, porque eu comecei falando mal, né? Mas mini sonho. Isso aqui é o meu Pandora. Aqui dentro dessa caixinha tem o que há de muito ruim pra saúde, pra corrente sanguínea, pra engordar, né? Isso aqui é a bomba de caloria que não dá nem pra medir dois negocinhos desse aqui. O quanto de caloria, de gordura, de açúcar, de fritura, de pico glicêmico tem aqui. Mas, no momento de dor, ele é um acalanto, ele é o tetezinho da mamãe. Ele é o colinho. Só que toda vez que eu olho pra ele na padaria, eu olho pra ele com olhos de... Não todas as vezes, tá? Tem dias que eu me permito comer. Mas eu olho pra isso aqui com olhos assim... Ai, fritura. Gordura. Isso aqui vem cheio de açúcar em volta. Isso aqui, esse bolinho aqui é massa, farinha branca. Esse creme, ele tem corante. Esse creme, ele tem sabor artificial. Ele tem gordura. Ele tem açúcar. Ele tem... Olha pra isso aqui. Olha quanto ruim isso aqui é pra nossa vida, pro coração, pro sangue, pro triglicérides. É péssimo, não é? Então, quando eu paro pra pensar nisso, eu desisto. Então, essa é uma dica pra vocês muito importante que eu vou rebater sempre. Penso, logo desisto. Toda vez que você for comprar algo, você for comer algo que não vai te fazer bem, pensa na caixa de Pandora. A caixa de Pandora tinha tudo de pior pra humanidade que tá acontecendo aqui, né? Que a gente tá vivendo, graças a essa caixa ter sido aberta, que era um vaso, se eu não me engano. A gente tá vivendo aqui momentos terríveis. E agora meu tempo tá acabando e eu vou falar pra vocês do desafio Você Magra no Espelho. Se você ainda não se inscreveu, vai lá agora tá acabando a minha live, vai lá no link da bio, www.cqc.com.br, se inscreve, entra no nosso grupo VIP. No nosso grupo VIP você vai receber as informações de como vai funcionar ali o nosso desafio, você vai receber várias dicas para participar do desafio. Você pode entrar no grupo ali para ter também o seu Liposex quando você for entrar pro Fórmula. Ou seja, tudo de bom, né? Você vai conseguir emagrecer. Ó, a minha ideia aí nessa semana que vai ser o desafio Você Magra no Espelho é que você consiga
queimar 1 quilo, perder 1 quilo, no mínimo. Se você fizer tudo direitinho, você vai conseguir emagrecer mais. E aí, nós vamos ter, durante a semana, no final do desafio, um sorteio. No sorteio, o que você pode ganhar no nosso sorteio? São 3 premiações. Vai ganhar uma garrafinha, vai ganhar aqui, o segundo lugar vai ganhar Liposexy. Aqui no Liposexy a gente tem 30 sachês, ó. São 30 sachês, ou seja, 30 dias com o nosso emagrecedor aqui. Vai ganhar essa caixinha aqui. Para quem participar também, o Liposexy tá incluído na fórmula de emagrecimento. E o primeiro lugar vai ganhar acesso ao curso da fórmula de emagrecimento 100% zero. Mas essa nossa semana, a semana do Você Magra no Espelho, é gratuita, é online, gratuita, não tem custo nenhum. Eu vou estar aqui a semana inteira à disposição de vocês, ensinando tudo, falando mais aqui sobre essa parte emocional que a gente conversou hoje, mostrando como você vai trabalhar o seu metabolismo, melhorar seu metabolismo, acelerar, como que você vai queimar caloria aí extra, te passando atividade física. Se você entrar aqui no meu Instagram e mandar eu quero, eu vou te passar um vídeo aí de HIIT. Pra quem não sabe, HIIT é High Intensive Training, que é um treino intensivo que você faz 1 minutinho de cada exercício, você queima tudo. Quando você vai ver, é um exercício aeróbio, né? Que trabalha mais a parte cardiorrespiratória e ajuda a queimar muita gordura. Sabe o que é mais louco? O meu treino, esse treino de HIIT que eu tô falando pra vocês, tem 5 minutos. 5 minutos de treino. Você vai fazer 5 minutos de tarde, de manhã, ou de tarde, ou de noite. Ou você pode fazer de manhã, ou você pode fazer à tarde. Se tiver 5 fácil pra você, pode fazer 10. Se tiver mais fácil, pode fazer 15. Ou seja, eu tô aqui te dando todas as ferramentas para você emagrecer. Eu prezo muito, assim, o nosso foco é te ajudar a emagrecer 10 quilos em 6 semanas. Pode parecer loucura, mas acredite, é possível. 10 quilos em 6 semanas são 222 gramas por dia. O que é perder 222 gramas por dia? É difícil, não é fácil. Mas quando você tem as ferramentas certas, quando você tem o direcionamento certo, você consegue. Então, é isso, gente. Deixa eu ver que oração aqui para não me passar. Tem 5 minutinhos aqui ainda. Alguém quer fazer pergunta? Rafa, você tá aí? Quer fazer pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta para mim? Eu tô aqui para ajudar vocês. A cura, né, dos traumas, a cura da compulsão alimentar, a cura do descontrole diante das emoções, das situações, ela é uma jornada. Ela não acontece do dia pra noite. Não é você pegando um livro de autoajuda, você assistindo um vídeo, que você vai conseguir se curar de coisas que estão na sua vida há muitos anos. A cura, ela é periódica, né? E quando você descobre que você se curou, é quando você tem coragem de ser quem você é. Eu acho que todos nós estamos muito longe ainda de alcançarmos, né? Eu sou assim e acabou. Acho que nem as pessoas que chegam no fim da vida, até porque a gente vive em sociedade, e muitas vezes, se você ser quem você é em sociedade, você vai gastar seu réu primário, né? Vendo coisas que a gente vê por aí e a gente sabe que não é bem assim. Então, nós precisamos ponderar as situações, a gente precisa pensar. Só que quando a gente começa a trabalhar, entende qual é o nosso calcanhar de Aquiles, quando a gente entende o que mais pega pra gente, sabe? O que mais faz mal, a gente entende que é quando as pessoas ultrapassam os nossos limites. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nós mesmos não sabemos como colocar ali a barreira dos nossos limites.
A gente se deixa ser pisoteado, a gente se deixa ser humilhado, a gente se deixa ser judiado. Porque é difícil você colocar o seu limite quando você quer agradar o outro. 90% das vezes nós queremos agradar o outro. E aí, se a gente coloca um limite ali, fica difícil agradar o outro, porque o nosso limite não é o limite do próximo. O limite dele é completamente diferente. Na maioria das vezes, as pessoas, elas colocam os limites delas e nós aceitamos. E é isso que mais nos frustra. Poxa, eu aceito o limite dela, eu aceito o limite dele, por que ele não consegue aceitar o meu? É porque você não mostrou qual é o seu limite. Você ainda não disse qual é o seu limite. Você não colocou o seu limite em jogo. Então a pessoa não sabe qual é. E a gente fica ali, né? Como eu falei, jogando a sujeira para baixo do tapete. Ah, hoje tá bom, hoje eu vou deixar, amanhã eu falo. Ah, só hoje vai passar, amanhã eu falo. E aí quando você vai ver, 40, 50 anos da sua vida passou e você não fez nada. Você viveu seus traumas intensamente. Você deixou seus traumas te vencerem praticamente todos os dias. Você deixou tudo embaixo do tapete ali a vida toda. Já parou pra pensar quantas pessoas morrem aí na infelicidade de nunca terem feito aquilo que elas queriam fazer? De nunca terem tido apoio? O tiozinho, tudo que ele queria era andar de moto, mas ele nunca teve apoio pra andar de moto. Tudo que ele queria era, sei lá, ser palhaço de circo, mas nunca teve esse apoio. Entende? E aí você também vai viver assim? Frustrado, colocando a comida para tampar os buracos que a dor causa, que a frustração, que a raiva, o estresse. Minha dica para você que assistiu esse vídeo, que chegou até aqui, é: hoje, na hora que você for dormir, coloca a sua cabeça no travesseiro e pensa quais são os seus limites. O que você está a fim de trocar pela sua sanidade mental? Né? Hoje foi pesado. Hoje eu falei muito. Mas é porque o emagrecimento, ele tá ligado diretamente às nossas decisões emocionais, ao que a gente faz com o nosso emocional. As pessoas, elas costumam descontar na comida delas, na Pandora, na caixinha de Pandora delas, aquilo que elas podiam resolver com uma conversa. Você pode sentar com seu marido e falar: marido, vem cá, isso aqui. Mas não, você pega uma barra de chocolate e come ali na frente dele. Aí a frustração diminui, porque o chocolate te causou um bem-estar ali. E passa e deixa pra amanhã, amanhã eu falo. E assim você vai viver até quando? A gente tá aqui pra emagrecer, melhorar a saúde. O emagrecer, ele é só uma consequência de você se livrar das suas frustrações, das suas dores, matar seus traumas, se impor, falar o que você sente, não deixar passar por cima de você, colocar aí na sua agenda 5 minutos que seja, mãe. Deixa seu bebê com o marido, pai com a avó, no berço, no carrinho. Senta lá, vai lá no chuveiro, bota essa cabeça debaixo do chuveiro e reflete. Não permite que a sua vida passe em vão. Porque os filhos crescem, os relacionamentos acabam. E quem vai sobrar na sua vida é só você. Mesmo que seu casamento dure para sempre. Quando você deita a cabeça ali no seu travesseiro e você começa a pensar no amanhã, só você tá ali. Seu marido não tá dentro da sua cabeça, seus pais não estão dentro da sua cabeça, seus filhos não estão dentro da sua cabeça. Só você tá ali. Essa foi a nossa live de hoje. Vai lá agora que acabou, corre lá para a bio www.seqc.com.br. Se inscreve lá no nosso desafio, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar mensagem lá todos os dias, e participa do desafio Você Magra no Espelho, que eu garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma.
nem no seu peso, nem na sua relação com a comida, nem nada, tá bom? Beijo, boa noite, obrigada por estar aqui até agora. Beijinho, fui!